Você que acompanha aqui o nosso canal já percebeu que estudar a patrística é uma temática bastante importante para a compreensão da teologia. E hoje eu vou apresentar para vocês um grande pai da igreja que foi nascido do fogo. Sim, nascido do fogo é o personagem do episódio de hoje. Quer saber quem foi esse? Espere até o final que nós vamos falar bastante neste episódio. Aproveito também para perguntar a você, já é membro aqui do canal O Café com Teologia? Se você ainda não é, você está perdendo uma grande oportunidade. Você investe no nosso trabalho e ainda tem acesso a muitos cursos nas diversas áreas da teologia por preços bem acessíveis. Clica ali em Seja Membro e escolha o seu pacote e faça parte conosco. Bom, hoje nós vamos falar de um personagem bastante importante para a patrística e para a história da teologia cristã de uma maneira mais ampla. Um personagem que viveu no primeiro século e chegou a viver os primeiros anos do segundo século. Provavelmente o seu período de vida foi entre o ano 30 até o ano 107, 110 aproximadamente. O seu nome vem de duas expressões do grego. Igni, que significa fogo, Inácio, que significa nascido. Inácio era o homem nascido do fogo, esse era o significado do seu nome. E Inácio, que se tornou o bispo de Antioquia, uma das mais importantes cidades do cristianismo antigo, do cristianismo dos primeiros séculos, se tornou um dos grandes líderes desse movimento logo no seu período inicial. Inácio de Antioquia tem uma vida bastante interessante, sabemos pouco a respeito das suas origens, sabemos pouco sobre a sua família e sequer sabemos se ele já tinha sido alguém nascido numa família cristã, de tendências cristãs, ou se ele teria se convertido à mensagem de Jesus em algum momento da sua vida adulta. É muito difícil a gente precisar algumas informações em relação aos grandes nomes da antiguidade. As datas que eu falei sobre o nascimento e a morte de Inácio, elas são suposições. Não há como afirmarmos com exatidão que ele realmente teria nascido no ano 30 e morrido no ano 107. É possível que haja uma variação entre uma data e outra, mas, basicamente falando, é nesse período que está posicionada a vida e o ministério de Inácio de Antioquia. E a gente também não tem tantas informações assim sobre a sua biografia, sobre a sua família, e nem tampouco sabemos ao certo se ele de fato foi martirizado e como teria sido esse seu martírio, porque não há indícios na história que mostrem como foi esse processo, embora o contexto e a tradição que chega até nós, principalmente contada por Eusébio de Cesareia no seu livro História Eclesiástica, é uma fonte bastante confiável e que nos deixa bem claro, né, se a gente pode dizer assim, que ele teria sido executado entre o ano 107 a 110 na capital do Império Romano, na cidade de Roma. O Eusébio de Cesareia, o grande historiador dos 3 primeiros séculos da história do cristianismo, ele afirmou na sua obra, na clássica, histórica obra A História Eclesiástica, que o Inácio de Antioquia foi o segundo bispo, o segundo líder maior da comunidade de Antioquia. Teria existido um primeiro bispo e ele foi logo o segundo bispo. E ele estava ligado àquela ideia de sucessão apostólica, porque a comunidade de Antioquia
era uma comunidade muito importante, ligada à tradição apostólica, e nesse momento da história do cristianismo, e depois até no segundo século, ela vai se tornar um dos maiores redutos de cristãos da antiguidade. Alguns historiadores chegam a dizer que em Antioquia, por volta do segundo, terceiro século da era cristã, havia um contingente de aproximadamente 500 mil cristãos. É um número um tanto quanto exagerado, mas é possível se afirmar que a cidade de Antioquia tinha uma comunidade cristã muito expressiva. E o fato do Inácio ter sido bispo dessa comunidade dava a ele uma importância estratégica, eclesiástica e também política muito grande. Com relação a a posição política, não devemos confundir com nada que diz respeito ao nosso tempo, né? Hoje, quando se fala de lideranças eclesiásticas com poder político no Brasil, o que nos vem à mente sempre é um quadro de uma excrescência social que tem acontecido no país. Mas, na época, a liderança exercida pelos bispos era, de certa maneira, natural. E era muito natural que alguém que se tornou o bispo de uma das mais importantes cidades alcançasse prestígio a nível internacional, né? Ou além da sua própria comunidade, da sua própria cidade. Durante um período houve aquela discussão da chamada pentarquia, as 5 cidades mais importantes para o cristianismo antigo, e Antioquia era uma dessas 5 cidades. O grande fato ligado ao Inácio de Antioquia foi que ele teria sido perseguido pelo Império Romano e ele foi condenado à morte, à execução na própria capital do Império. O Inácio teria sido aprisionado na cidade de Antioquia e levado numa peregrinação forçada de Antioquia, sua cidade de atuação, até a capital Roma, onde ele teria sido executado. E durante esse trajeto, que levou muito tempo para ser concluído, haviam algumas paradas nessa trajetória, e durante essas paradas, o Inácio de Antioquia escrevia cartas e ajudava na confirmação das comunidades cristãs pelo meio do caminho por onde ele passava. Ele teria sido condenado na época do imperador Trajano, que foi um importante líder do império e que comandou algumas perseguições em relação aos cristãos naquele período. E se as referências do Eusébio de Cesareia estiverem corretas, e há uma discussão sobre essa exatidão, o martírio de Inácio aconteceu no ano 107 até o ano 110. E uma outra coisa também que é muito importante é o conteúdo das cartas que o Inácio escreveu durante a sua peregrinação para Roma. Ele escreveu 7 cartas, cujo conteúdo está conservado até os dias atuais, e quem sabe, se a gente bater uma meta que nós temos no nosso clube de membros, eu faço um audiobook contando o conteúdo dessas cartas de Inácio de Antioquia. Ao todo foram 7 textos, e ele escreve para as igrejas de Éfeso, da Magnésia, de Trales, e nessas 3 ocasiões ele agradecia ao apoio e ao testemunho das comunidades em relação a ele. Escreveu uma para a igreja que estava em Roma, porque no meio da peregrinação ele fica sabendo que em Roma a comunidade cristã estava fazendo um movimento para tentar libertá-lo do martírio. E a sua carta é para falar com os cristãos de Roma que desistissem dessa ideia, que não tentassem libertá-lo do martírio, porque ele queria ser martirizado. Os líderes eclesiásticos dessa época começam a enxergar como sendo uma honra ser martirizado em nome da fé, em nome de Cristo, que só uma pessoa verdadeiramente digna, verdadeiramente espiritual, ganharia a honra de ser sacrificado por amor a Cristo.
e ele não quer que essa honra lhe fosse tirada. E ele, inclusive, lhe diz que ele seria o puro pão, o puro trigo, que seria triturado pelos dentes das feras e sobraria ao final o puro pão de Cristo. Essa era uma mentalidade presente em Inácio e que vai se tornando popular na época das perseguições, o que dava para essas pessoas uma grandeza ministerial e espiritual muito relevante, e eles começam a ver o martírio com muita honradez, né? E também escreve para a igreja de Filadélfia, de Esmirna, e ao próprio bispo da cidade de Esmirna, o também grandioso líder Policarpo de Esmirna. Aliás, é um nome muito interessante para a nossa série de História da Patrística, de estudo da Patrística. Se você deseja um vídeo contando a história do Policarpo de Esmirna, é só você escrever nos comentários o nome Policarpo de Esmirna, que a gente faz um vídeo contando a história desse importante líder da patrística da Igreja Antiga, que também, assim como Inácio, fazia parte dos pais apostólicos. Provavelmente o Inácio de Antioquia foi o primeiro teólogo cristão a usar a expressão cristianismo para se referir às ideias e às doutrinas, ainda que iniciais, que o movimento de Jesus defendia, pregava e queria compartilhar com as outras pessoas. Até o presente momento, o primeiro indício, o primeiro registro da palavra cristianismo, se referindo a um movimento cristão, é usado pela primeira vez por Inácio de Antioquia. E ele também tem uma percepção de que a figura do bispo, como ele era, claro, era uma figura muito importante, era uma representação da paz e da unidade da igreja, e ele insistia que a unidade em torno da figura do bispo era essencial para a manutenção da paz e da do bom funcionamento da comunidade cristã. Nesse período, nós nunca podemos romantizar os grandes personagens do cristianismo, sejam eles quem for. Muitas vezes a gente acha que esses grandes nomes eram pessoas perfeitas, pessoas irrepreensíveis. Claro que eles eram pessoas de uma moral, de uma espiritualidade, de um ministério muito elevado, mas eram também frutos do seu tempo. E no segundo século, início do segundo século, e dali por diante, a gente já começa a enxergar um certo desvirtuamento, ainda que modesto, da pregação dos apóstolos do primeiro século. Por exemplo, a insistência na figura de uma liderança, na figura de que essa personalidade daria a síntese de unidade para a comunidade, é um movimento já pós-apostólico, é um movimento da era episcopal, que começa justamente com os chamados pais apostólicos, como eu falei no vídeo da semana passada, e o Inácio já enxerga essa figura do bispo, que ainda não é um bispo monárquico tão poderoso quanto foi na Idade Medieval, quanto se tornou depois disso, mas já tem uma indicativa de que esse líder não será mais apenas um mediador dos conteúdos comunitários, mas se tornará uma figura de proeminência até para além da sua própria comunidade, né? E é importante a gente pensar sobre esses grandes nomes, pensar no conteúdo gerado por eles, como o conteúdo gerado pelo Inácio de Antioquia, que está principalmente contido nas 7 cartas que ele escreve durante a sua peregrinação forçada rumo ao seu martírio, que teria acontecido em Roma entre os anos 107 a 110 da era cristã. E se você gostou desse conteúdo, de mais um nome da patrística, especificamente mais um nome dentre os pais apostólicos, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no canal. E mais um convite para você, aqui na descrição tem vários cursos que nós preparamos para o seu crescimento, e se você se tornar membro do canal, você tem acesso a um conteúdo exclusivo
e há vários cursos online que vão te ajudar bastante na compreensão da teologia. Um abraço para você, em breve a gente se encontra para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. Até lá.